O assédio moral é toda conduta abusiva, reiterada, que tem um objetivo, tem uma direcionalidade e que tem o objetivo de degradar as relações de trabalho por meio da desestabilização de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. O assédio moral a gente percebe, ainda que eu, enquanto pessoa indígena, enquanto psicólogo indígena, ainda que a gente não esteja utilizando nossos cocares, os nossos grafismos, as nossas pinturas corporais, a gente ainda percebe aquele olhar de julgativo, de estereotipar a pessoa indígena. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui em Brasília, eu fui fazer um processo seletivo para trabalhar na saúde indígena com psicologia, psicólogo, e tinha eu e mais outros candidatos, né? E eu estava sem meus adereços, mas eu percebi que tinha olhares para mim que além da pessoa, do psicólogo não indígena, tinha uma psicóloga indígena para ocupar o cargo. Então, a partir desse momento que a gente percebe, a gente sente que tem aqueles olhares para a gente que, como eu falei, né? Olha, uma indígena. Então, assim, por mais que a gente está ocupando, querendo ocupar e demarcar espaço, a gente ainda tem esses olhares, né, com a gente. Eu senti isso comigo lá no meu território, jamais havia passado essa situação, né? Hoje a gente tem uma definição de assédio moral que contempla tipos. Então a gente tem o assédio moral vertical e o assédio moral horizontal. O assédio moral vertical, principalmente do tipo descendente, é aquele que vem da hierarquia, e aí a gente está falando de hierarquia concreta, mais alta para mais baixa. Então a gente está falando de um gestor com um subordinado. Mas a gente também tem o assédio moral vertical ascendente, que é aquele que vem de um grupo de pessoas ou de uma pessoa para o gestor. E a gente tem o assédio moral horizontal, que é aquele que acontece entre pessoas que não têm uma hierarquia concreta, mas que pode ter uma hierarquia simbólica. Então, o que a gente vai ver? Um adoecimento progressivo, porque o assédio moral no trabalho é progressivo, ele não começa com uma violência declarada e aberta, mas com violências sutis, com microagressões que vão adoecendo as pessoas. E quando eu falo as pessoas, a literatura hoje já aponta que as pessoas que estão assistindo isso e não necessariamente são alvo também adoecem, então que vão adoecendo as pessoas fisicamente, emocionalmente e adoece também as relações. Eu acho que o CRP e também outras organizações devem ter mais articulações com a organização indígenas e também com os psicólogos de indígenas para trabalharmos essa subjetividade indígena que é tão importante para a gente no nosso movimento e também enquanto pessoas de direitos humanos, né? Então acho que tem que haver uma articulação, porque aqui em Brasília também tem muitos indígenas, tem aldeia indígena, então tem que haver uma articulação para que a gente possa levar uma psicologia que de fato atenda as comunidades e também trabalhar mais o código de ética, né? O código de ética é o principal fundamento para a gente exercer a nossa psicologia.